na parte de quinta-feira, resolução de conflitos. Não é fácil resolver conflitos, mas todos temos que concordar. Onde existem seres humanos como você e eu, que somos pecadores, onde existem esses seres humanos pecadores, existem o quê? Conflitos. E nós precisamos aprender a nos deixar guiar pelo Espírito Santo. O Espírito Santo nos guia na solução dos conflitos. Vamos ler então agora Josué capítulo 22 e o verso 30 a 34. Aqui diz: quando o sacerdote Finéias, os chefes da congregação e os cabeças dos grupos de milhares de Israel que estavam com ele, ouviram as palavras que disseram os filhos de Ruben, os filhos de Gade e os filhos de Manassés, deram-se por satisfeitos. Ficaram felizes, ficaram contentes, porque as suposições eram falsas, erradas. E Finéias, filho do sacerdote Eleazar, disse aos filhos de Ruben, aos filhos de Gade e aos filhos de Manassés: hoje sabemos que o Senhor está no meio de nós, porque vocês não cometeram infidelidade contra o Senhor. Assim vocês livraram os filhos de Israel da mão do Senhor. Quando Israel pecava, fosse uma pessoa, como no caso de Acã, vinha a maldição sobre todo o povo de Israel. Dentro da igreja é a mesma coisa. Se você, meu irmão, está pecando ocultamente, não confessa esse pecado. Esse seu pecado não trará consequências somente para você e sua família, mas toda a igreja sofrerá consequências. Vamos confessar os nossos pecados. Aqui no verso 33 diz: com esta resposta os filhos de Israel se deram por satisfeitos e bendisseram a Deus, e não falaram mais de ir e fazer guerra contra eles. Os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram o altar de testemunho, porque disseram: é um testemunho entre nós de que o Senhor é Deus. Eles ficaram satisfeitos. A história de Josué, capítulo 22, contém 6 princípios de comunicação que podem ser aplicados aos relacionamentos humanos de cada dia, na família, na igreja ou na comunidade. Primeiro, quando as coisas dão errado ou parecem dar errado, a melhor coisa a fazer é buscar o diálogo em vez de reprimir pensamentos até que as emoções explodam. É bom que o povo de Deus não fique indiferente quando surgem os problemas. Não vamos fazer de conta que não existem os problemas. Isso não resolve. Vamos dialogar, vamos conversar. Princípio número 2. Não devemos tirar conclusões precipitadas. As tribos do lado ocidental do Jordão acreditaram rapidamente no boato que havia chegado aos ouvidos deles e chegaram à conclusão falsa de que as tribos do leste do Jordão haviam apostatado. Então, princípio número 2, não devemos tirar conclusões precipitadas. Princípio número 3, converse sobre os problemas reais ou aparentes antes de agir de acordo com as suas conclusões. Princípio número 4, esteja disposto a fazer um sacrifício para alcançar a unidade. Número 5, quando for acusado, com razão ou sem razão, dê uma resposta gentil que afaste a ira. Responder a uma acusação com outra acusação nunca levará à paz. Procure entender os outros antes de buscar ser entendido. Este é o princípio número 5. Número 6. Alegre-se e louve a Deus quando a paz for restabelecida. É maravilhoso ver que a Assembleia de Israel sentiu uma alegria genuína quando soube da verdadeira motivação das 2 tribos e meia. Queridos, a disciplina da igreja deve ser o último recurso, não o primeiro recurso. Quando você sabe que um irmão está em pecado, quando ele deslizou, quando ele pecou, o primeiro passo não é sair correndo contando para todo mundo e nem levando o nome dele para a comissão da igreja. O primeiro passo é ir até ele, conversar com ele, chorar com ele, orar com ele, ganhar o irmão. Esse é o primeiro passo. A disciplina da igreja deve ser sempre o último e não o primeiro recurso. Depois que as tentativas de reconciliação e mesmo visitas pastorais, depois que tudo isso foi feito, então tudo isso falhou, então vem a disciplina da igreja.
mas vamos dar todos os passos de Mateus capítulo 18. Como nossas igrejas seriam diferentes se esses princípios simples fossem aplicados de forma consistente. Ao mesmo tempo que é importante tratar o pecado com firmeza, chamar o pecado pelo nome, ao mesmo tempo que nós precisamos ser firmes, nós precisamos ser igualmente bondosos, calmos, gentis. Vamos evitar o julgamento ríspido e a suspeita infundada. E mesmo que a suspeita não seja infundada, mesmo que a suspeita seja verdadeira, deveremos usar de bondade, de calma, de amor, de misericórdia, para levantar aquele que está caído. Mesmo sob falsa acusação, aqueles que têm a razão podem estar calmos e ponderados. Deus está a par de tudo que é mal compreendido e mal interpretado pelos seres humanos, e podemos com segurança deixar nosso caso nas mãos de Deus. Aqueles que são impelidos pelo Espírito Santo terão a caridade, que é paciente e é benevolente. A vontade de Deus é que a união e o amor fraternal existam entre o seu povo. A oração de Jesus, antes da sua morte na cruz, foi para que os seus discípulos fossem um, como ele é um com o Pai, a fim de que o mundo pudesse crer que Deus o enviou. Embora não devamos sacrificar um único princípio da verdade, nosso constante objetivo deve ser atingir esse estado de unidade. Mesmo na solução de um conflito, mesmo na administração de uma disciplina, deveremos lembrar que este irmão que está sendo disciplinado é nosso irmão. É filho do mesmo Pai. Foi salvo pela graça de Jesus Cristo. E não é perfeito porque nós também não somos perfeitos. Por isso nós podemos nos dar muito bem com os nossos irmãos pecadores, porque nós também somos pecadores. Vamos usar de misericórdia. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Salmo 133, verso 1. Deixe-me orar com vocês. Pai querido que estás nos céus, a minha súplica é que o Senhor nos guie com o Espírito Santo na solução dos conflitos que sempre aparecem. Sempre estão surgindo aqui e ali atritos, controvérsias, encrencas e brigas, discussões. Eu quero que o Senhor nos guie através do Espírito Santo, buscando sempre entender a parte que está sendo acusada, estarmos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar. Que ninguém esteja assim apressado em disciplinar, mas sejamos apressados em conversar, em dialogar, em chorar com os que choram, estender a mão para os que caíram. Derrama o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Dá-nos este Espírito de Jesus Cristo, de amor, de bondade, de perdão, de cortesia. É em nome de Jesus que pedimos e agradecemos. Amém, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, deixo com vocês a paz de Jesus. Amém.